Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 9 de agosto de 2021. Cumprimento aos colegas vereadores, servidores da casa, a Aline e o Anderson, e também um cumprimento especial a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. E neste momento, peço à vereadora Gisele Boldrin Rossi para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Filipenses, capítulo 2. Unidade de coração e de inteligência. Se há, pois, alguma consolação em Cristo, algum conforto na caridade, alguma comunhão pelo Espírito de ternura e misericórdia, tornai completa a minha alegria, tendo todos o mesmo pensar, a mesma caridade, uma só alma e um mesmo sentir. Nada façais por espírito de partido ou por vanglória, mas, com humildade, considerai os outros superiores a vós mesmos, sem atender cada um a seus próprios interesses, mas a dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era em condição divina, não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus, mas despojou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens, tido pelo aspecto como homem, humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso é que Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Neste momento, peço à secretária, a vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Nova Pádua, 9 de agosto de 2021. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação os seguintes projetos de lei abaixo especificados. Projeto de Lei número 33, de 9 de agosto de 2021, que acresce a linha no artigo 37, acresce seção 5 e altera a redação dos artigos 72 e 73 na Lei Municipal número 1063, de 8 de março de 2017. Projeto de Lei Complementar número 3, de 9 de agosto de 2021, que revoga e altera a redação de artigos da Lei Municipal número 534, de 26 de novembro de 2002. Projeto de Lei Complementar número 4, de 9 de agosto de 2021, que revoga e altera a redação de artigos da Lei Complementar número 12, de 31 de janeiro de 2018. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente Darley Pilate, prefeito municipal. Ofício 87 de 2021, direção Flores da Cunha, 4 de agosto de 2021. Ao excelentíssimo presidente Maico Morandi, Nova Pádua, Rio Grande do Sul. O Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, entidade de fins filantrópicos, com atividades de atendimento hospitalar, com sede na Rua Ernesto Alves, 1980, cidade de Flores da Cunha, devidamente inscrito com o CNPJ 89 963 334 0001 74, através de suas representantes legais, senhora Andréia Franciscato Vinhati, diretora administrativa, e a senhora Cristine Zin,
vem por meio deste solicitar o uso da tribuna na sessão da Câmara de Vereadores para prestar contas dos recursos recebidos e expor a situação do hospital com a pandemia do Covid-19. Sugerimos a data do dia 16/8/2021. Sem mais para o momento, agradecemos a sua atenção e nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Andréia Francescato Vinhati, diretora administrativa, Cristiane Zin, diretora financeira. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretária, vereadora Deise Brunai. E neste momento passamos para a aprovação da ata 1325 de 2021. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Aprovada por todos os vereadores a ata 1325 de 2021. E de imediato iniciaremos o pequeno expediente. Na ordem das falas, temos o vereador Demétrio Pan, o vereador Gilney Smiderle, a vereadora Gisele Bodrin Rossi, o vereador Leandro Martelo e o vereador Eloy Tonetti. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Demétrio Pan. Cumprimento o presidente Maico, colegas vereadores, trabalhadores dessa casa e quem nos assiste pelo Facebook. Primeiro, eu queria parabenizar a nossa colega Deise, que fez aniversário de quinta-feira. Que tenha muita felicidade, muitos anos de vida e muita saúde. Com a saúde nós conseguimos tudo o resto que precisa. Nós não conseguimos tudo. Parabenizar os pais de Nova Pala, todos os pais, que ontem foi o Dia dos Pais. Hoje ser pai, antigamente era mais fácil que hoje, porque hoje as crianças mandam mais que os pais, quase no fim. Nas escolas, os professores não têm mais direito nenhum. Mas enfim, os pais estão de parabéns. E parabenizar o prefeito pela audiência pública que tivemos primeiro. Uma bela explanação do prefeito, que vamos fazer no ano 2022. E pedir ao povo de Nova Pádua, hoje em Flores da Cunha teve um novo aumento de casos de corona. Que o povo de Nova Pádua que se cuide da Covid-19. Que ontem teve uma semana. Eu, sábado, saí de casa, em Flores da Cunha, os restaurantes cheios, fila para entrar nos restaurantes. Nova Pádua, vinha para Nova Pádua ontem de tarde, fila de carro voltando de Nova Pádua, cheio de novo, Flores da Cunha. Eu falei com os amigos hoje de manhã, qualquer lugar que tinha comida, alguma área de lazer cheio. Tomara que aqui de uns 10 a 15 dias nós não tenhamos a nova volta do corona de novo. Na Flores da Cunha hoje já teve um aumento novo. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gilney Smiderle. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos colegas vereadores, a Aline, o Anderson, funcionários da casa, a quem nos assiste via Facebook. Em especial aqui eu quero falar de duas pessoas que eu conversei e que me falaram que não perderam nenhuma sessão. Eu fiquei assim admirado isso aqui. Eles são de carteirinha, entendeu? Então é a Luciane Toscan, lá da Travessão Cerro Largo, que ela está nos acompanhando, porque ela diz que está comendo sempre. E ao Selvino Smiderle, lá de Bento Gonçalves, também, que me impressionou, que eu me encontrei com ele ontem lá, tal, e aí conversando, disse assim, eu não perco uma sessão. Então a eles e a outros que também, certamente tem muitos que nos assistem, o nosso muito obrigado e que continuem nos assistindo, que a gente aqui vai tentar sempre dar as informações que o pessoal precisa saber. Quanto na audiência pública de hoje aí, me chamou a atenção ali, na hora que o prefeito ele falou, que a uva ela vem em segundo lugar na arrecadação. Para mim, dentro de mim, estava sempre em primeiro lugar. Então, ele colocou que os aviários é o que mais dá arrecadação, depois vem a uva, e em terceiro, ovos, depois vem maçã, leite, cebola e pêssego. E então, caros vereadores,
nós temos que incentivar os pessoal que tem aviários, que estão trabalhando com aviários, pois eu já ouvi de algumas pessoas que trabalham com aviário que não está sendo fácil de trabalhar com aviário. Então, nós temos que ficar em alerta ali, tentar ajudar os que têm aviário para que eles possam manter aviário e, se possível, ampliar. Então, a gente tem que estar... Pois me chamou a atenção, é o que mais está dando renda para os cofres da prefeitura. E eu quero aqui também dar as boas-vindas, que não tinha dado semana passada, tinha me esquecido, e ficou na minha consciência, ao Eloy, novo colega nosso aqui, que eu falei de todo mundo, menos dos meus vizinhos, do Eloy e da Claudete. Se vocês precisarem de nós estamos aqui, e vocês vão ver que é uma experiência boa, vocês vão gostar. Eu não esqueci a chance que eu tive, então aproveitem bem essa chance que vocês têm aqui. Parabenizar também a Daisy pelo aniversário dela, parabenizar os pais, que também eu sou pai, sei o que é ser pai, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, a gente faz de tudo, para os filhos a gente faz qualquer coisa, eu sempre digo. Mas, enfim, nós precisamos também que os filhos também nos apoiem, nos ajudem. Então, com uma boa educação, ensinando a eles, pois nós temos que ser sempre exemplos. Então, eu sempre digo, os filhos, eles vão fazer aquilo que o pai faz. Se o pai ele é trabalhador, 99% do filho também vai ser trabalhador. E, no mais, assim, eu vi aqui que também veio um ofício, aqui, que assinou um ofício aqui, para nós vereadores, de uma emenda que a gente está recebendo aqui do Luiz Carlos Reis, R$300 mil para os cofres da prefeitura. Eu acredito que isso aí também é fruto da nossa ida, né, caros vereadores, Deise, Maicon e Gisele, da nossa ida a Porto Alegre. Então, eu acho que nós temos que se unir mais, ir mais vezes em Porto Alegre, inclusive não só a bancada do PT, mas e sim juntos, a gente pode, porque eu vi que nós fomos recebidos porque nós estávamos um bom número de vereadores. E aí, senhor presidente, acredito eu que a união faz a força. No caso, assim, a gente estando unidos, vendo 4 vereadores aí, não, vamos receber eles, porque nós fomos recebidos na hora do almoço. Então, senhor presidente, era isso aí. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Cumprimento o senhor presidente Maicon Morandi, demais vereadores e a todos que nos acompanham de casa. Nosso boa noite especial. Tenho alguns assuntos para tratar no dia de hoje. Iniciar, então, agradecendo a organização do Hard Enduro, que, com os recursos arrecadados, fizeram a doação de 21 cestas básicas para o Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima. É uma bela atitude que merece o nosso reconhecimento. Também a pedido do vereador Antônio Rode Tonico, que está na sua licença, mas não deixou de ser vereador, continua fiscalizando o nosso município. Então, ele solicita o patrulhamento da estrada do Travessão Barra, da propriedade do senhor Valmor Marim, até o final da via lá embaixo do Vivaldo Sonda, mas estendendo até lá no Barone. Então, realmente, tenho passado por lá também, então, me junto ao vereador Tonico, para, se o secretário Celso estiver nos assistindo, manda uma patrola lá que tá feia, está precisando de uma patrolada. Agora, logo depois da chuva, em tempo seco as estradas ficam bem mais danificadas. Então, após a chuva, secretário, assim que puder, manda a patrola lá que o pessoal está se sentindo meio esquecido. Também, na questão da agricultura, lembrando a todos que no próximo dia 10, quarta-feira, então temos a segunda turma da palestra da nota fiscal eletrônica. Podem continuar dando os nomes e todos os que deram, venham, participem, que será de grande valia. Os que participaram disseram que é bastante proveitosa. Também tenho observado aqui no centro da cidade bastante obras sendo feitas na questão das calçadas, que é uma solicitação, digamos assim, do poder público, que está sendo bem aceita pela população. Temos bastante calçadas sendo construídas. Temos visto que estão sendo deixados os rebaixamentos nas esquinas,
para os cadeirantes, as pessoas que necessitam. E, claro, convidar a todos que tenham os seus terrenos nas áreas mais centrais da cidade, que aproveitem esse embalo, que nossa cidade está ficando muito bonita. Apenas deixando um alerta, então, antes de iniciar a construção da calçada, entrem em contato com o pessoal aqui da engenharia, da prefeitura, para que não seja feito nada fora das medidas, nada fora dos padrões. E da mesma forma, os munícipes nos solicitam que o setor aqui da prefeitura que circule, que dê uma verificada. Quando vem que alguém está começando uma obra, dá uma paradinha lá, orienta para que não seja feito errado, porque depois que está feito é mais complicado fazer a mudança. Mas então estão de parabéns todos os que estão fazendo as calçadas e entrem em contato com a prefeitura e também, da mesma forma, chamem e cobrem que a prefeitura esteja lá e faça as medidas e tire as medidas e coloque tudo dentro das padronizações necessárias. E também na questão da saúde. Então, quero lembrar a todos que lá no posto de saúde ainda tem muitos que não retiraram o seu cartão saúde. Então, foram confeccionados. Quem ainda não retirou, passa lá e retira o seu. Quem passou lá e fez, estão lá e estão aguardando vocês. Também convidar, na questão da saúde, então, a todas as pessoas que puderem, baixem no celular o aplicativo Conecte SUS, que através desse aplicativo é possível cada um ter em seu celular a sua carteirinha de vacinação. Acompanhar as datas, a vacina, o tipo de vacina, o lote que foi feito, quando será a próxima dose. Então, é uma modernidade que surgiu, principalmente após a vacinação contra o Covid, mas que vai se tornar uma tendência, assim como já temos documentos todos eletrônicos, a questão de ter junto sempre consigo o cartão de saúde no celular é uma facilidade que vem a ganhar força nos próximos anos. Por enquanto era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Primeiramente, queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos assiste via Facebook. Queria parabenizar a nossa colega Daisy por mais um ano de vida. Queria parabenizar todos os pais também, inclusive o meu. E queria só pedir à Secretaria de Obras que cuidasse um pouco mais quando vai fazer limpeza de valetas com as eletro, que estão danificando muitos asfaltos com a sapata da máquina. Estão forçando demais, estão prejudicando os asfaltos. E também estão descarregando máquinas pesadas em cima dos asfaltos. Isso é uma coisa que com as esteiras está danificando muitos asfaltos. Então, peço ao secretário de obras que faça um alerta a quem trabalha com esses caminhões que transportam as máquinas pesadas, trator de esteira, giratório, essas máquinas, que cuidem um pouco. Se puderem descarregar fora da faixa, já vai ajudar bastante para não danificar o asfalto. E era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eloy Tonetti. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos colegas que trabalham na casa. Boa noite, quem assiste pelo Facebook. Só complementar o que a Gisele falou a respeito das calçadas, muito bonita, mas um problema, um defeito. Nós temos calçadas. Como temos muitos turistas dentro do nosso município, nós não temos a calçada ponto cego, que seria obrigatório. Né? Daqui a pouco só mais calçada e vão ter que mexer de novo. Então, só para lembrar o que tu falou, ficando muito bonito assim, mas nós não temos o ponto cego, que geralmente seria obrigatório já, né? Não sei como é o município de Nova Paz ou não, mas fora já é obrigatório, né? Só lembrar isso. E é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Peço que a vereadora ocupe a tribuna e tem 10 minutos de fala. Novamente, boa noite, colegas vereadores, e em especial, boa noite aos que nos acompanham de casa. Optei por alguns minutos aqui na tribuna, não poderíamos deixar passar em branco
o Dia dos Pais. Então, no Dia das Mães a gente faz uma homenagem e é justa também a homenagem aos pais, não menos importantes que a mãe. A mãe sim é importantíssima, mas os pais também são. Todos vocês devem lembrar, na infância de vocês, o pai é o nosso primeiro herói, né? Quando somos pequeninhos, o pai é o cara que nos socorre de todos os perigos, ele é o cara que a gente admira, ele é o nosso herói, ele sempre nos salva, ele sempre nos protege, ele está sempre ali. Quando a gente cresce, a gente vira adolescente, o pai é o cara que, mesmo dando a bronca, ele está tentando fazer de tudo para ensinar a gente. Não é mais se antigamente se pensava na sura, enfim. Quando a gente é adolescente, a gente faz muita burrada e o pai está ali, ou com jeito, ou passando uma bronca mesmo, quando a gente merece, e às vezes a gente pede a bronca e o pai está ali. E quando somos adultos, a gente passa a admirar ainda mais os nossos pais, que, conforme o vereador Gildei muito bem colocou, o pai é a nossa referência, ele segue, nós seguimos os passos dos pais. Então é difícil falar um pouquinho sobre ser pai, né? Mas o que eu vejo assim, hoje os homens, pais, se cobram muito, eu não sou um pai perfeito, né? Não precisa. Nós também não somos mães perfeitas. Não precisa ser um pai perfeito. Precisa ser um pai presente. Aquela olhada no filho, aquele bom dia, vai, volta com cuidado. Não precisa ser pai perfeito, precisa ser pai presente. Acompanhar a vida, o crescimento dos filhos, muito mais do que simplesmente pagar uma pensão. O nosso município vive um paraíso, em que as famílias, a maioria delas é composta por pai, mãe e filhos, é perfeita, todos vivem. Mas a gente sabe que no Brasil e no mundo, muitos são os filhos que vivem longe do pai. E eles sentem falta. Por mais que a gente diz as crianças e os adolescentes se adaptam, se acostumam a qualquer situação, às vezes o conselho do pai, a companhia, às vezes ao menos sentar no lado e estar ali ao lado do pai, sem trocar uma única palavra. A companhia, o sentir-se com alguém ao meu lado que zela e cuida por mim. Então, o que eu quero hoje pedir aos que estiverem nos assistindo, todos devem lembrar alguma coisa, alguma frase, algum ensinamento que o pai deixou para vocês. Quem lembrar, como é uma live, podem escrever agora, podem escrever no momento em que assistam. Escrevam lá alguma coisa que marcou, que o pai ensinou para vocês e que vocês jamais esqueceram. Depois eu vou contar a minha também. Então, quem puder, participa da nossa live e coloca lá por que o pai marcou a vida de vocês, o que vocês guardaram para a vida, os ensinamentos do pai de vocês. E poderíamos citar muitos exemplos de o que um pai faz, né? Porque a maioria, às vezes, as mulheres, e temos que ser corretas e justas, às vezes as mulheres dizem: mas é muito mais fácil ser pai do que ser mãe. Eu diria assim, hoje que é a homenagem ao Dia dos Pais, pensem comigo, o homem também muda a sua vida a partir do nascimento de um filho. O homem, não só a mulher, o homem também vai dedicar a sua vida a cuidar de um filho, a levar no médico, aquela preocupação, aquele amor por um serzinho que está nascendo, que está crescendo e que te olha todos os dias com os olhinhos atentos, tentando te imitar, tentando buscar no pai o exemplo. Como eu vou ser na vida? Meu pai é meu herói quando eu sou pequeno. Quando eu cresço, eu acho uns defeitos no pai, mas eu consigo ainda achar as qualidades. Então, homens, pais, quero aqui homenagear não só os nossos pais vereadores, mas todos os que nos assistem. Pais, vocês são muito importantes. O que eu queria pedir em especial para vocês, lembrem sempre, tem alguém olhando para vocês todos os dias. Tem alguém seguindo os passos de vocês todos os dias. Tem alguém todos os dias se espelhando, olhando o que vocês fazem
e aprendendo com isso. Então, a responsabilidade de um pai é por aí. Eu, como pai, tenho que fazer o meu melhor, fazer o meu dever, ter sempre uma palavra correta, justa, seja para elogiar, seja para repreender. Porque tem alguém que eu estou formando e eu sou o responsável. Não é só a mãe, o pai também. Então tem uma frase muito bonita que está aí, espero que os que estejam em casa consigam ver. Um pai disse ao seu filho: cuidado por onde andas. E o filho respondeu: cuidado você, não se esqueça que eu sigo os seus passos. Não é só os passos do caminhar, é o fazer, é o trabalhar. Se o pai é um cidadão honesto, que zela pela cidade, que zela pela família, se o pai é um exemplo de pessoa boa, o filho certamente irá por esse caminho, né, Gilney? Mais ou menos as mesmas palavras que você falou. E agora, se o pai às vezes não toma atitudes corretas e diz: mas não vai dar em nada, é assim mesmo. Então o filho vai aprender. Eu também posso ir pelo lado não vai dar em nada, alguma coisa eu posso fazer errado. Então a responsabilidade de vocês pais é esta. É esta de fazer sempre o correto, porque tem sempre alguém seguindo o nosso exemplo. Então o meu relato com o meu pai são muitos, mas eu quero citar um em especial que faz pouco tempo, no ano passado aconteceu, e que a gente aprende, né? Mesmo depois de velho, os pais continuam ensinando a gente. Então num dia bem seco, estava eu tentando irrigar minha plantação de pêssego, porque nada dava certo, e era um domingo. E por mais que eu tentasse, os canos arrebentavam, a água não chegava, dependendo da boa vontade dos vizinhos para emprestar água, chegou numa hora em que eu disse: não dá, né? Não conseguia fazer a água chegar até lá. E sentei no chão e chorei. E o pai sentou no meu lado, muito tranquilamente, e começou a contar: olha, uma parte dos pêssegos tu já conseguiu colher. Se tu perder esse pedaço aqui que tu não está conseguindo irrigar, é só uma parte. Já pensou quantos caminhoneiros viajam pelo Brasil, batem o caminhão ou saem da pista e perdem o caminhão todo? É tudo o que eles têm. E se vai tudo. E não falou mais nada, ficou sentado ali no meu lado até eu parar de chorar. Então, ali a gente vê que um dos principais dons que os pais têm é chegar no filho sempre com a palavra certa. Seja um momento bom, seja um momento ruim. E, novamente, eu quero pedir para quem é pai, é uma responsabilidade muito grande que vocês carregam, mas sejam maduros e tenham sempre com os filhos a palavra certa. Às vezes o filho chega e diz: eu acho que eu vou desistir, está difícil. Se o pai disser: desiste, o filho vai desistir. Mas se o pai disser: vamos tentar mais um pouquinho, sabe, aquela palavra certa. Então, um dos dons dos pais é essa. É chegar no filho com a palavra certa. Então, homens, pais, os meus parabéns a todos os pais do município de Nova Pádua, os pais avós, que amam os filhos e amam mais ainda os netos, né? E é uma segunda chance de ser feliz, de ensinar novamente. Mas os meus sinceros parabéns. Vocês são muito importantes, sim. Tão importantes quanto as mães. E olhem todo o dia de vocês com uma palavra correta, mas tenham sempre a maturidade. Porque aquele serzinho pode ser um filho pequeno, pode ser um adolescente, pode ser um adulto. Mesmo sem pedir, o filho sempre espera uma palavra de conforto e de consolo do pai. Feliz Dia dos Pais a todos os nossos pais. Era isso, senhor presidente. Finalizado
Retornando, então, aos trabalhos, estávamos aguardando se haveria alguma resolução com a questão da internet. Agora me passaram aqui no WhatsApp que retornou, mas enfim, não sabemos se vai ter estabilidade ou não para o resto da sessão, mas continuaremos os nossos trabalhos e esperamos que fique salva a live para o pessoal que geralmente assiste pós-sessão, amanhã durante a semana. E qualquer coisa, na semana que vem a gente repete os avisos. Então, passamos de imediato para a ordem do dia. Temos o projeto de lei 33 e o projeto de lei complementar 3 e 4, estes que deram entrada na data de hoje. Então, estes projetos ficam para análise e apreciação dos vereadores durante esta semana e também aguardando as orientações jurídicas. Então, também peço que, por ser projetos mais delicados, que os vereadores que tenham eventuais dúvidas as tirem antes de segunda-feira para a gente já pôr em votação, caso esteja ok juridicamente. Então, sem mais nada para a ordem do dia, de imediato passamos para as explicações pessoais. Se inscreveram na ordem o vereador Vinícius Salvador, a vereadora Deise Bunay e a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Quero aqui relatar um acontecimento que aconteceu comigo essa semana, de um golpe virtual, pedindo um certo dinheiro para não divulgar minhas indicações como vereador também, fotos, coisas assim, um golpe. Aí conversei com a Brigada Militar, imediatamente eles me deram o suporte correto, falaram com os tal de números que falavam comigo por WhatsApp. Isto provavelmente são presidiários que têm nosso contato nas redes sociais agora como vereadores. É um perigo, pois tem contatos por tudo. Tu entra no site da Câmara, tu consegue o número de WhatsApp dos vereadores. Então peço à população, aos vereadores também, que tenham cuidado com as conversas que chegam via WhatsApp. E caso verem que é coisa complicada, golpe, que ligue para 190 Brigada Militar que está fazendo essa ajuda. E me relatou o brigadiano, até não peguei o nome dele, que em Nova Pada já aconteceu uns 5 ou 6 golpes dessa mesma forma que aconteceu comigo. E alguns que sofreram esse golpe acabaram depositando dinheiro para não dar problemas, mas o que dá para se dizer que perdeu dinheiro foi dado para presidiários, bandidos ou coisas assim. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, pessoal aqui da casa e a todos que nos assistem via Facebook. Gostaria, primeiro, de agradecer as parabenizações. Fico muito feliz em estar com uma equipe muito querida, muito carinhosa, muito dedicada e que valorizam os seus próprios colegas. Gostaria muito aqui de parabenizar a todos os pais pelo dia de ontem, Dia dos Pais, e dizer que um pai sempre nasce junto com o filho. Isso é óbvio. Mas é com o tempo que ele aprende a ser pai. E é com o tempo que um filho acompanha o pai. Quero dizer que eu quero deixar aqui os meus parabéns a todos vocês pais aqui, colegas, Demétrio, Leandro, Eloy e Gilney. Dizer também que muitos pais se dedicam ao máximo, a maioria, né, dos pais, e que muitos pais, infelizmente, acabam perdendo seus filhos antecipadamente, mas que eles continuam sendo os pais, porque do coração de um pai um filho nunca sai.
E também gostaria de deixar aqui os meus parabéns ao meu herói, meu pai, Delvino Bunai, que sempre me ensinou, me incentivou, me ajudou, me carregou no colo e muitas vezes ele ainda carrega. Então, eu gostaria muito de agradecer a todas as coisas boas, a todos os ensinamentos que o Senhor me passou. Quero fortificar, Vinícius, o que você comentou aqui, que realmente está bem complicado ultimamente, tá? Eles estão tentando golpear as pessoas, os cidadãos, de todas as maneiras. Então, por favor, pessoal, assim como eu havia falado semana passada, não caiam em golpes. Procurem, como disse o vereador Vinícius, procurem ligar para o 190, falem com a Brigada Militar, que eles vão auxiliar nessa questão. Não depositem dinheiro, tá? Sem antes averiguar a situação. Realmente é bem complicado. E também gostaria de dizer que no dia 5 de agosto, aconteceu um evento em Flores da Cunha, na Casa da Cultura, onde se realizou o aniversário do Instituto Flávio Luiz Ferrarini com os seus 5 anos. E neste dia, muito importante, foi divulgado, e divulgo agora para vocês também, que nós criamos o nosso Instituto Flávio Luiz Ferrarini, União Cultural Paduense. A partir, então, do dia 5/8, nós já temos e já estamos começando a atuar e agilizar processos com relação a esta questão de cultura. E já, de imediato, convido a todos vocês para participarem no dia 11 e 12 de setembro, na Feira do Livro ao Ar Livre, que será realizado na Adega Dom Camilo. A princípio, serão estes dias. Caso chova, nós estaremos avisando para uma nova data, mas, a princípio, essa será a data do acontecimento. No momento, era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Quero continuar alguns comunicados. Então, teve início a abertura, o alargamento da estrada do Travessão Barra, a partir da igreja, seguindo, então, até o final do travessão. E reforçando, então, o pedido que seja feito até o final do travessão, porque realmente é uma estrada muito estreita. E agradecer às famílias que prontamente removeram suas plantações, seus pareirais e deixaram tudo em condições, estão realmente só no aguardo mesmo pelos serviços acontecerem. Estive em conversa com alguns, estão contentes, felizes pelas melhorias que vêm sendo feitas no Travessão Barra, que há tempos não tinha serviço de máquinas e um alargamento tão bom quanto vai ficar lá no Travessão Barra. Também, vereador Leandro, suas colocações foram muito importantes hoje. Aliás, 2, 3 sessões, tenho gostado das tuas colocações. A questão do descarregamento das máquinas na pista, quero pedir então a todos os munícipes, quando a gente chama, cada um de vocês, quando vocês chamam serviço de máquina, na hora de descarregar, não tenham vergonha, diz, olha, encosta o caminhão fora do asfalto e descarrega fora. Porque eu também tenho presenciado locais em que na hora de descarregar a máquina pesada, o asfalto se danifica assim. Então, não tenham vergonha. Quando o caminhão parou para descarregar, chega lá no motorista e diz, olha, para fora do asfalto, senão vai estragar. E por que pedindo para cada um? Porque quando danifica é na frente da casa onde foi descarregado. Então, na verdade, o próprio proprietário vai acabar se prejudicando e, claro, os cofres do município também. Também muito importante sua colocação, vereador Eloy Tonet, sobre na hora de fazer as calçadas, então, novamente reforçando, temos que trabalhar em parceria, o poder público e os munícipes. Quando o munícipe vai fazer a calçada, contata a prefeitura e, ao mesmo tempo, a prefeitura vai lá e presta assistência, porque realmente tem uma nova norma que não é só os acessos aos cadeirantes, mas tem também o acesso
a quem tem deficiência visual, quem é cego. Então, tem aquela demarcação no meio da calçada que o cego, que tem deficiência visual, consegue sentir pelo desenho das linhas retas, bolinhas, ou como for desenhado lá no chão, ele sabe se está no meio da calçada, se está chegando num cruzamento. Então, essa é uma nova lei também, e que daqui a pouco quem está fazendo calçada hoje, daqui a 2, 3 anos vai ter que mudar novamente. Então, mas temos que cobrar dos dois, não só cobrar do munícipe, mas também do poder público que esteja orientando os nossos munícipes. E para finalizar, então, da Secretaria da Educação, a secretária Josenice solicita que seja divulgado, então, um ciclo de palestras em parceria da SEDAC com a URGS, que é sobre educação para o plurilinguismo. São 5 encontros virtuais de 1h30, iniciando sempre às quintas-feiras, das 19 às 20h30, nos dias 17 de agosto, 2, 9, 16 e 23 de setembro. É livre para todos, apenas tem que fazer a inscrição quem deseja ter o certificado da URGS. E quem tiver interesse, então, só contatar aqui na Secretaria da Educação, que a nossa secretária passa maiores informações. Então, por hoje era isso. Deixo o meu boa noite a todos. Feliz aniversário, secretária Deise, que não te dei antes. E, novamente, um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Finalizadas as explicações pessoais, partindo para as minhas considerações finais e encerramento, falar um pouco sobre a agenda da semana passada, onde tivemos na quinta-feira, na parte da manhã, a maioria dos vereadores também estava presente, na explanação divulgada pela Prefeitura de Nova Pado, e todos os que participaram desse estudo para a reforma da nossa antiga subprefeitura, localizada ali na Avenida dos Imigrantes. Acredito ser uma obra importantíssima, né, visto que a história de Nova Pádua se passa muito por aquele local lá. Então, né, temos diversos relatos, diversas histórias, diversos acontecimentos que certamente marcaram e fazem e fizeram com que Nova Pádua seja o que ela é atualmente. Então, apenas deixar o meu agradecimento ao poder público, a todas as pessoas, sem citar nomes, pois é uma grande equipe que está trabalhando, apresentaram o projeto de restauro aqui para as entidades e as pessoas que estavam presentes, onde se terá uma reforma desse prédio central, que é ali, né, agora. Então, mantendo as características originais dele e também na parte de dentro fazendo as suas reformas para que ele possa ser utilizado pela comunidade, utilizado também pelos alunos, pelos turistas, e na parte de trás também um novo espaço, contemplando uma biblioteca com acesso da Escola Luiz Gelaim, e também dali o acesso com uma passarela elevada para o prédio da antiga subprefeitura, fazendo a ligação entre esses dois locais, numa interação que, como eu disse, contempla a educação, a cultura, a história de todo o nosso município. O turismo também subsequente, onde cultura e história estão muito ligadas ao turismo. Então, cabe o meu agradecimento também ao Instituto Flávio Luiz Ferrarini, que tem grande parcela de contribuição para que esse projeto seja iniciado. E sim, né, conforme foi dito, não se há uma expectativa de valores, ainda não é um projeto fechado, pode haver alterações, não há uma expectativa do valor total da obra, mas é de conhecimento que os órgãos competentes, junto com a Prefeitura e o Instituto, estará tentando arrecadar praticamente na sua totalidade, ou quase na sua totalidade, o valor deste restauro via LIC, via leis de incentivo à cultura. Então, esperamos que daí
a gente possa colher bons frutos, tanto na questão financeira e também na obra que certamente, pós-finalizada, será um marco para a cultura do nosso município. Também, conforme o vereador Gilney Smiderle comentou, tivemos a confirmação de mais uma emenda parlamentar do senador Luiz Carlos Reins, do valor de R$300 mil, destinada para máquinas e equipamentos. Certamente, vereador Gilney, essa aproximação dos vereadores, nossa ida a Porto Alegre, pegando o senador ali pelo calcanhar, na saída, no almoço dele, certamente tem parte. Eu e o prefeito Derlei, quando fomos a Brasília, tivemos um grande acesso com o senador, com a assessora dele, que nos auxiliou também nas nossas caminhadas em Brasília. E realmente a gente vê, comentei ainda na sessão que retornei a Brasília, que possivelmente a gente teria bons frutos desta viagem, e graças a Deus, graças à nossa parceria com o senador Luiz Carlos Reins, temos essa confirmação nesta semana de mais R$300 mil para máquinas e equipamentos destinados ao município de Nova Pádua. E esperamos, temos ainda possivelmente mais uma ou duas notícias que aguardamos ser positivas de outros deputados que estivemos conversando e que gostaríamos de ser contemplados também com valores desses deputados, mas enfim, aguardaremos e se as notícias forem boas, estaremos anunciando para todos os vereadores e toda a comunidade. A nota fiscal eletrônica, só apenas fazendo o meu agradecimento ao Matheus Sonda, ao Vírio Tonet também, que vai deixar as suas colocações, a Emater, sindicato, ao Poder Público, por essa colaboração, por essa parceria entre nós, que com certeza vem em benefício da comunidade. Avisá-los que na semana que vem, conforme o ofício lido pela secretária vereadora Deise Bunay, teremos então tribuna livre, com os representantes, com as representantes do Hospital Nossa Senhora de Fátima, ali de Flores da Cunha, referente à prestação de contas, principalmente do período de pandemia, onde o município de Nova Pádua esteve destinando recursos. Conversei com ela via WhatsApp, então ela me passou que também gostaria de vir a Nova Pádua e fazer essa prestação ao vivo para todos os vereadores e toda a comunidade paduense, e também fazer as colocações de como está atualmente o Hospital de Flores da Cunha. Então, na próxima segunda-feira, após o término da nossa sessão, teremos a tribuna livre com as representantes do Hospital Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha. E agradecer, sim, ao prefeito, chefe de gabinete Pedro, que estiveram apresentando a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, prévia à nossa sessão, bem esclarecedora. Parabenizar pela forma como apresentaram também, em formato até diferente do que acontecia em outros anos. E, como sempre, passa-se prefeitos e os que estão aqui também sempre com o pé no chão, sempre mantendo um valor não superestimado, pois sabemos que o orçamento público depende muito, principalmente no caso de Nova Pádua, dos repasses federais via FPM e dos repasses estaduais via ICMS. Então, pés no chão e muita prudência, que certamente Câmara de Vereadores e Prefeitura estará no caminho certo. E também, para finalizar, parabenizar a todos os pais, parabenizar aos pais vereadores e todos os pais da comunidade paduense, aos que nos assistem, em especial também ao meu pai, Odi Morandi. Acredito que ele não esteja assistindo a sessão, costuma me dizer que não é muito da graça dele assistir às sessões, mas, de qualquer forma, fazer também o meu agradecimento, o meu relato, conforme a vereadora Gisele colocou. Eu sempre brinco com o meu pai, quem me conhece sabe também, quem frequenta lá a nossa casa, o pavilhão, sabe que eu brinco bastante com ele na questão da tecnologia, que meu pai tem um pouco mais de dificuldade. Eu sempre brinco,
Mateci Bauco, Odi, Mateci Bauco, na forma da brincadeira, nessa relação que eu nado do que eu aprendo numa faculdade ou do que seja da concepção de vocês, que muitas vezes é melhor conversar, trocar uma ideia, pedir um conselho para uma pessoa, entre aspas, baúca, do que uma pessoa pós-graduada, doutorada, com PhD, pois é um ditado que eu aprendi e eu acredito que vá para o resto da vida e compartilhar. Dos recados a gente repete semana que vem. Muito obrigado e uma ótima semana a todos.